Fala galera, como é que você está, hein? Ó, mais uma das nossas aulinhas aí direcionadas para o vestibular, para a gente discutir algumas coisinhas dos livros que cairão na FUVEST este ano e que são leituras importantes para a construção de uma identidade aí. Beleza. Hoje a nossa obra é Mayombe. Eu sou o professor Valmir, professor do Instituto Federal de São Paulo, Campos do Jordão, certo? E vou discutir um pouquinho com vocês essa obra. Direto, reto, leitura, interpretação e tentando entender como é que isso pode cair, beleza? Eu preparei um slidezinho aqui para vocês, deixa eu apresentar, que daí facilita a nossa vida, facilita o nosso jogo. Bora? Bora! Bom, seguinte, Mayombe é uma obra do angolano Pepetela. Olha ele aí, ó, o angolano Pepetela, que na verdade Pepetela é um pseudônimo, né? O Pestana dos Santos. O cara tá vivo, cara importante, escreveu essa obra aí, Mayombe, que na verdade é uma obra que nasceu do momento em que este carinha aqui, ó, este jovem senhor, este carinha de vozinho pegou em armas e fez parte do movimento popular de libertação de Angola, o MPLA, guarda isso, hein? MPLA, o Movimento Popular de Libertação de Angola, lutou para que os angolanos se vissem livres do domínio português. Isso aqui já na segunda metade do século XX, cara. A gente está falando ali de década de 70, década de 1980. Legal? Legal. Mayombe, a obra, é o nome, na verdade, de uma floresta lá no norte de Angola, a floresta do Mayombe, do Pepetela. Vamos ao que nos importa. Vamos fazer um resumo aqui para vocês. O romance trata da vida de um grupo de soldados empenhados na luta de libertação de Angola. Então, acabei de falar, o Pepetela, ele pegou em armas para lutar por Angola. Então, você toma um pouquinho de cuidado. Não quer dizer que este é um romance de guerra. Não é. É um romance que vai discutir seres humanos, pessoas e suas angústias, pessoas e suas dúvidas. Estes caras estão, sim, juntos, empenhados na luta de libertação de Angola do domínio português. No entanto, cara, há uma série de discussões dentro dessa obra acerca do comportamento humano. São pessoas diferentes lutando por um objeto comum, um objetivo comum. O grupo, então, é formado por diferentes representantes do povo angolano. Algo interessante aqui para a gente saber. Muita gente acha, como o Emicida mesmo, né, o rapper Emicida já falou, gente, só é feliz quem realmente sabe que a África não é um país, ou seja, não existe a África, são as várias Áfricas, e mesmo dentro de um país como Angola, você tem várias etnias, vários povos, vários grupos formando isso que hoje a gente entende como Angola, certo? Tem a ver lá com o momento da partilha da África no fim do século XIX pelos europeus, que não respeitaram nenhum tipo de autonomia dos povos que lá se encontravam, beleza? É como se a gente tivesse vários torcedores de times diferentes que tivessem sido unidos num só time. Óbvio que isso dá rolo, dá briga, e é esse um dos fatores que leva o romance a ter uma cara muito interessante. Por quê? Porque apesar das brigas internas, esses caras têm um objetivo comum, que é libertar Angola do domínio português. O grupo do MPLA, do MPELA, do Movimento Popular de Libertação de Angola, esse grupo de guerrilheiros, encontra-se em treinamento e luta numa floresta no extremo norte do país, a Floresta do Mayombe, que dá nome à obra. Esse grupo é composto, já falei, das várias etnias existentes em Angola. E isso é interessante, por quê?
Porque isso vai encontrar espelho na forma do romance. Várias etnias, várias vozes, várias falas. Então a gente vai ter um narrador em terceira pessoa contando o que está acontecendo ali com essas pessoas, mas cada personagem assume a voz narrativa em alguns momentos e a gente vai vendo as diferentes perspectivas da luta, da revolução que está sendo posta ali em prática, certo? Vou demonstrar isso para vocês. Ó. Então, quando você estiver lendo, vai ter um narrador em terceira pessoa, e quando aparece esse narrador em terceira pessoa, a obra se coloca em itálico, ó, a letra está deitadinha. Peguei um trecho aqui do primeiro narrador que eu acho interessante, o Teoria, e tem sempre essa abertura. Eu, o narrador, sou fulano de tal. Neste caso, sou Teoria. Obviamente, acho que você imagina, essa personagem não é o nome de batismo dela, são nomes de guerra, são personagens tipo, mas guarda lá que a gente vai falar disso já já. Olha o Teoria falando dele mesmo. Trago em mim o inconciliável, e é este o meu motor. No universo de sim ou não, branco ou negro, eu represento o talvez. Talvez é não. Para quem quer ouvir sim, e significa sim. Para quem espera ouvir não. A culpa será minha se os homens exigem a pureza e recusam as combinações. Sou eu que devo tornar-me em sim ou em não? Ou são os homens que devem aceitar o talvez? Criança ainda, queria ser branco, para que os brancos me não chamassem negro. Homem, queria ser negro, para que os negros me não odiassem. Onde estou eu, então? Então, olha que interessante aqui, nós já temos algumas coisas da linguagem, porque este é um livro angolano, escrito em português, óbvio, mas angolano, e o português angolano se aproxima mais do português de Portugal e não do nosso português brasileiro, certo? Então, algumas instruções, você tem até no fim do livro, um glossário para você aprender algumas palavras daquele país, daquela comunidade, certo? Certo. Outra coisa interessante, o que é muito caro para nós brasileiros aqui no Teoria, né? Ele não é preto e não é branco, ele é o talvez. Então, isso também tem a ver com a própria narrativa. Por quê? Porque essa é uma narrativa que não escolhe um lado. Apesar de falar dos guerrilheiros que libertaram Angola de Portugal, esses caras não são santos. Apesar de terem guerrilheiros aqui que têm uma ideologia política por trás, bateu a porta lá, que é uma ideologia marxista, leninista, você vai ter uma personagem que critica, que não aceita todas as ideias do marxismo. Então, é uma obra que não é uma obra dogmática. E isso é muito interessante. Por quê? Porque você vai ter a polifonia, os diálogos constantes como sendo uma marca registrada da obra. Não é uma obra que diz o marxismo é a única coisa importante, o capitalismo é a única coisa importante, a revolução é a única coisa importante, a luta é a única coisa. Não, cara, todas as coisas podem vir a ser importantes. Então, o mais importante é a capacidade do diálogo. O mais importante é perceber que estamos sempre evoluindo, é perceber que estamos sempre nos modificando e modificando aquilo que está ao nosso redor. Então, nesse sentido, a personagem Teoria é uma personagem que a gente chama de tipo. Por quê? Porque é uma personagem que representa uma ideia, representa um ponto de vista, que é o do talvez. É o do talvez, eu não sou preto, eu não sou negro, o que é que eu sou? Então, esse cara vai passar toda a narrativa tentando se encontrar. E ele vai se esforçar mais do que os outros, mesmo quando não precisa, para mostrar o seu valor, porque ele não é preto, porque ele não é branco, porque ele não se encaixa. Este livro, de um modo ou de outro, é um livro de desencaixes, de desenlaces e de possíveis e futuros reenlaces. Então é por isso que a gente fala de personagens tipo, porque são personagens que representam algo. Outra personagem, o Lutamos. Outra personagem, o Mundo Novo. Trago aqui um trecho para você ler comigo. O Lutamos está em letras garrafais porque não faz parte da obra. Ele não gostava de estudar. E ele dizia assim, ó, o nome dele, Lutamos. Então ele representa aqueles que querem a luta.
Aqueles que querem fazer a revolução através das armas. E o mundo novo, obviamente, é o nome dele, espera algo para além disso. E aí os dois estão conversando. Eu não tenho política na cabeça, sou só guerrilheiro, não quero ser muita coisa, disse Lutamos. E o mundo novo, então, responde. Há camaradas que estudam só para subirem, isso é verdade, mas não podes dizer que são todos. Há outros que querem verdadeiramente ser úteis, ou que querem aprender pelo prazer de aprender. Tchá, disse Lutamos, não acredito. Todos querem subir, ou viver melhor, ou mandar. E aí vai entrar a personagem mais interessante da obra, ou pelo menos uma das, que é o comandante dos guerrilheiros, que é o Sem Medo. E o Sem Medo, olha o nome dele, ele representa aquele que foge dos estereótipos, mas é óbvio que ele também tem medo, porque é uma personagem humana. O livro humaniza as personagens. E aí o Sem Medo vai ser peremptório e vai colocar um ponto. É como se ele fosse uma personagem como o Sócrates, que está nessa Sócrates da filosofia, que está nessa maiêutica, que está sempre instigando as pessoas a pensarem de forma diferente. E diz ele: tu, Lutamos, és um burro. Disse Sem Medo. Quem não quer estudar é um burro. E por isso o comissário, outra personagem, tem razão. Queres continuar a ser um tapado, enganado por todos. As pessoas devem estudar, pois é a única maneira de poderem pensar sobre tudo com a sua cabeça e não com a cabeça dos outros. Perceba, então, o Sem Medo colocando essa necessidade do questionamento, da não aceitação em conteste de nada. Então, não podemos ser religiosos na vida do ponto de vista da aceitação, religioso na política, religioso sem questionar. É óbvio que você pode ser religioso com a sua crença, mas você não pode ser um tapado, diz o Sem Medo. O homem tem de saber muito, sempre mais, para poder conquistar a sua liberdade, para saber julgar. Se não percebes as palavras que eu pronuncio, como pode saber se estou a falar bem ou não? Olha aqui, ó, o português de Portugal. Se não percebes, se não é capaz de compreender, terás de perguntar a outro. Dependes sempre de outro, não és livre. Que linda essa mensagem do livro. A gente precisa estudar para ser livre. Então, há que se fazer a revolução pelas armas, mas há que se fazer a revolução pelo estudo. Essa é a ideia do Sem Medo, essa é a ideia do Movimento Popular de Libertação de Angola, que o Sem Medo coloca no livro. Por isso, toda a gente deve estudar. O objetivo principal de uma verdadeira revolução é fazer toda a gente estudar. Mas aqui, o camarada Mundo Novo é um ingênuo. Então, primeiro, ele fala contra o Lutamos, que é um burro, e agora ele vai falar contra o Mundo Novo, que é um ingênuo. Pois que acredita que há quem estuda só para o bem do povo. E é essa cegueira, é esse idealismo que faz cometer os maiores erros. Nada é desinteressado. Ele termina de forma peremptória, de forma incrivelmente clara, colocando um ponto a pensar para os dois. Não há uma só forma, não há um só modelo. Sempre há mais de um. Nesse sentido que eu coloco para vocês, a personagem da única grande mulher que aparece na obra, mas que é assim, incrível, coloca um ponto para a gente pensar também, que é a Ondina. Acabei de falar para vocês da personagem do comissário. E a Ondina é a personagem que vai representar a liberdade e a revolução. Veja o narrador em terceira pessoa, ó, não está em itálico, é narrador em terceira pessoa. E o narrador diz: Ondina viera há 1 ano de Angola. Estudar uma boa parte no liceu, mais que ele, o comissário. Mesmo depois de noivarem, isso sempre foi uma barreira. Então parou. O comissário tá noivo, se noivou de Ondina. Só que qual que é o problema, cara? Ele é o comissário das operações de guerra. Então ele é super importante, ele é o segundo no comando ali, ó. Primeiro é o comandante da guerrilha, o Sem Medo, e depois é o comissário. Então ele é super importante. Mas olha aqui, ó, estudar uma boa parte no liceu mais que ele. Então o comissário estudou menos que a Ondina. Então a Ondina é mulher, ela vai ter essa posição subalterna, mesmo dentro de caracteres revolucionários de esquerda marxista-leninista. Mesmo lá, a opressão sobre a mulher é muito forte. Então, não tem passação de pano, não está passando pano. Ah, é de esquerda. Não, cara.
Não é assim. Então, a mulher também lá é oprimida. E o que o Pepe Tela consegue demonstrar? Que Ondina supera isso com força, com garra. Ela não aceita essa posição que para ela foi dada. O comissário considerava que Ondina lhe fizera um favor aceitando-o, pois podia aspirar a pessoas mais cultivadas. Ele formou-a politicamente, mas nem isso o convenceu de que estavam em pé de igualdade. Se não acabasse com esses complexos, olha o narrador, o amor deles falharia, disseram um dia sem medo. Então o narrador contando o que o sem medo disse. Mas por isso que não está itálico, perceba? Não é o sem medo, eu, narrador, sou o sem medo. Não, o narrador em terceira pessoa. Mas o comissário nunca tiveram um namoro. A sua experiência era unicamente com prostitutas. A desvantagem era grande em relação a uma Ondina, que já conhecera outros homens. Então a Ondina representa a liberdade, representa a revolução, representa aquela que não aceita a posição subalterna da qual colocaram. Quem colocou? A esquerda, a direita, a política? Não, cara, quem colocou foi a nossa sociedade como um todo, uma sociedade patriarcal, machista, que é a nossa. E Ondina, então, é a representante daquela que consegue, com muita garra, muita força, escapar dessa posição. Outra coisa interessante dentro da obra, o tempo, porque essa é uma obra, cara, de África, angolana, mas de África. Então, as questões do tempo são muito importantes. Aguenta aí, ó. E aí, como é que eu vejo isso? Eu vou ver observando os verbos e o modo como se fala disso tudo. Vai lá o sem medo de novo. Discute para quê? Pensou sem medo. Desenterrar o que já morreu? Os homens gostam de se flagelar com o passado e nunca se sentem contentes sem o fazer. É a incapacidade. Veja como é digressiva a obra, veja como é reflexiva a obra. Não é uma obra de guerra, é uma obra de reflexão sobre a humanidade. É a incapacidade de pôr uma pedra sobre um fato e avançar para o futuro. Há outros, no entanto, os que não sabem gozar a vida, que só veem o futuro. Então ele está discutindo o tempo. Incapacidade de sofrer ou gozar uma situação. Se sofrem, consolam-se, pensando que o amanhã será melhor. Se são felizes, temperam essa felicidade pela ideia de que ela acabará em breve. Eu vivo o presente, por isso ele é o sem medo. Quando eu faço amor, não penso nas vezes em que não encontrei prazer, ou que será necessário lavar-me a seguir. Então ele vive o presente. E aí, o verbo que fala do presente também fala do espaço, espaço do Mayombe, da floresta do Mayombe. É muito importante. Vê lá, a mata criou, olha a narrativa, contando o que aconteceu, daí se vale de um verbo no pretérito, perfeito, criou corda nos pés dos homens, criou cobras à frente dos homens, a mata gerou montanhas intransponíveis, feras, aguaceiros, rios caudalosos, lama, escuridão, medo. A mata abriu valas camufladas de folhas sob os pés dos homens, barulhos imensos no silêncio da noite derrubou árvores sobre os homens, e os homens avançaram. Ó, ó, que lindo! E os homens tornaram-se verdes, e dos seus braços folhas brotaram. Estamos contando de uma forma mais quase mágica como os guerrilheiros do Mayombe venceram os portugueses. Essa é a ideia. E flores, e a mata curvou-se em abóbada, e a mata estendeu-lhes a sombra protetora, e os frutos. Então o verbo ajuda a construir o espaço da floresta e até o espaço da luta, e continua, porque o parágrafo seguinte, ele vai fazer uma associação entre essa luta e a imagem de uma espécie de divindade. Lê lá, Zeus, ajoelhado diante de Prometeu, e Prometeu dava, olha o verbo no imperfeito, impunemente o fogo aos homens e a inteligência. E os homens compreendiam que Zeus, afinal, não era invencível, que Zeus se vergava à coragem, graças a Prometeu, que lhes dá neste instante. Então, o imperfeito e chega ao presente histórico, porque é assim que lhes dá a inteligência e a força de se afirmarem homens em oposição aos deuses. Tal é o atributo do herói. Qual? Fazer com que os homens desafiem os deuses, o de levar os homens a desafiarem os deuses. Assim é Ogum, o Prometeu africano. Então ele começa falando de Prometeu, um deus da mitologia grega, e termina associando esse deus a Ogum, um orixá da religiosidade
africana, da religiosidade, no caso, angolana. E aí é interessante você pensar lá na dedicatória da obra, porque como é que foi essa dedicatória? Aos guerrilheiros do Mayombe, o livro foi dedicado, que ousaram desafiar os deuses abrindo um caminho na floresta obscura. Acabei de ler isso para você. Então, houve realmente essa luta? Houve. O Pepe Tela, que é o autor do livro, participou, mas a literatura é outra coisa. Então, ele vai inventar, fazer com que a gente pense, imagine, viaje nessa obra. Então, ele dedica a obra aos guerrilheiros do Mayombe e diz que vai contar a história de quem? De Ogum, o Prometeu africano, que ele acabou de dizer. Então, qual é o atributo do Ogum, o Prometeu africano? Levar os homens a desafiarem os deuses. Ora, nesse sentido, para a gente finalizar, eu quero contar para vocês a lição do livro. Por quê? Porque no último capítulo, quando haverá realmente uma batalha, o Sem Medo, ele, depois de uma discussão que ele teve com o comissário por conta de Ondina, por conta dessa mulher incrível, mas também por conta do que viria, né? Do que viria em seguida, o Sem Medo, ele passou o comando para o comissário, vai ter um ataque, o comissário, ele ordena um ataque mal organizado, e o Sem Medo toma a frente e acaba morrendo. E aí é a lição final do livro, que tem a ver com essa ideia de Ogum, que tem a ver com o que a gente acabou de falar, levar os homens a desafiarem os deuses. Vê lá, o chefe de operações disse, lutamos, que era da tribo dos Cabindas, morreu para salvar um quimbundo. Quem? O comissário. Sem Medo, que era da tribo dos Kikongos, morreu para salvar um da tribo dos Quimbundos. É uma grande lição para nós, camaradas. Os corpos são enterrados no chão. E o Sem Medo, então, é o Ogum, aquele que leva os outros a desafiarem seus medos, que questiona, que bota todo mundo para pensar. E qual é a grande lição do mundo e do livro, então? É que não há diferenças que nós não consigamos superar através do diálogo. Nesse sentido, quando o comissário percebe isso, ele vai acabar, inclusive, mudando de nome. O comissário vai deixar de ser comissário, vai deixar de ser uma personagem tipo e vai se transformar em João, uma pessoa. Isso é sensacional e este foi o Mayombe. Em breve a gente volta com mais dicas. Certo, gente? Agradeço, espero aí que vocês tenham compreendido a ideia e espero que continuem estudando, leiam sempre, não deixem de ler, porque é assim que a gente vai melhorar. Valeu? Beijo no coração, tudo de ótimo e até a próxima.